Mojubá Agboniregun, Mojubá Agboniregun, Awapade lọ́nà Iporun, Awa mẹ́sàn ọ̀run kọ́rìnkìn Orúnmìlà, Awa tún ó tún àkọ́rìnkìn Orúnmìlà, Awa orí ọ̀fẹ́ ẹlẹ́dàá wa, Awa orí ọ̀fẹ́ Ẹlẹ́dùmarè. Mojubá Agboniregun, Mojubá Agboniregun. Ok, galera, eu havia prometido para vocês que eu ia comentar sobre alguns orixás cultuados na África no vídeo anterior. E aí, através de pedidos das pessoas, eu resolvi postar alguns orixás cultuados na África e fazer um parâmetro como que é lá e aqui, ok? Nós temos os orixás cósmicos como Olorum, Agemor, Exu, Ifá. Esses orixás estão na categoria da cosmologia iorubá. São divindades que teriam assim uma hierarquia acima dos outros orixás. Principalmente Exu, que eu vou comentar no final desse vídeo. Nós temos as grandes mães, que são cultuadas ainda na África, como Ilé, Omoiá, Iami. E para o Brasil veio só essa coisa da Iami Oxorongá, mas tem muitas mais divindades. Inclusive essa Ilé, que os barracões de candomblé de tradição Queto deveriam cultuar, porque ela é muito importante para o andamento da casa de candomblé. E adiantando essa fala, eu tenho para mim que o candomblé não começou com um barracão arrumado, quarto de santo arrumado, tudo nos seus espaços. As pessoas faziam orixás como a santeria cubana, em casas domésticas, casas normais, mas nunca esqueciam de dar comida ao Onilé, que é o Onilé que faz com que aquele procedimento ritual seja válido. Então, hoje em dia, que pessoas tocam candomblé em casas alugadas ou casas próprias, tem essa discussão. Não há discussão. Cultuou Onilé, tanto faz casa de aluguel como casa própria, a coisa vai funcionar do mesmo jeito, porque no passado, grandes mães de santo vinham em viagem para São Paulo, da Bahia para São Paulo e para o Rio, e ninguém tinha candomblé. Pessoas moravam em sobrados, casas de aluguéis, cortiços, e as pessoas faziam santo do mesmo jeito. Então isso aí é irrelevante para quem conhece a divindade Ilé. Nós temos também orixás relevantes, né? Orixás importantes como Agbalagba, Exidalé, Oxumaré, Ejubé. Oxumaré é uma divindade pouquíssima falada na África, embora tenha culto. O Xumaré, ele toma uma proporção de importância aqui no Brasil, porque se você for na Nigéria, no antigo Dahomey, você vai ver que a divindade Uefon, que é Danbe, ela tem mais adeptos, vamos chamar assim, mais simpatizantes e mais omorixá, mais filhos de santo. Ejubé nada mais é que Babaitecô, ou Babalejubé, que é uma espécie seria pecado falar, seria um caminho de Obatalá. E temos Olossá, tem lá na África Olossá, tem Jacutá, tem Olocum, Olossá que é a divindade dos rios, Jacutá que é o orixá muito parecido com Xangô, que o orixá que atira a pedra. Olocum, que tem uma grande demanda, um grande debate aqui no Brasil, se Olocum é macho, se Olocum é fêmea. Pessoal, isso no culto de orixá é irrelevante. Se Olocum tem particularidades masculinas em Oió, num determinado território, ele adquire aspecto feminino em Ebá, em outro território africano. Só que não tem que ficar debatendo o gênero sexual das divindades. Divindades são divindades e pronto. É aquilo que eu falo no vídeo anterior sobre qualidade de santo. Você tem que saber a origem do que você está fazendo. Se você pertence ou tem descendência de uma determinada tribo, você vai ter o Olocum como feminina. Se você tem uma descendência de uma certa tribo, você vai ter o Olocum como uma divindade masculina.
E isso aí não significa que você tem que ficar pirando por causa disso. Na África ainda temos orixás fundadores, que é Dadá, Geledé, Cori, orixás da caça, que é Oré, Oxóssi. Falando em Cori ou Coricotô, que são divindades infantis, essas não vieram para o Brasil, embora tenham cantigas, né? Vocês têm cantos que falam sobre essa divindade que é Cori. Mas o culto em si mesmo não tem. E orixás de remédios e doenças, ou ligado a remédios e doenças, nós temos Adja, Aroni, Chaponã, Eminalê. Temos não, como eu estou falando que nós temos, mas são orixás que ainda são cultuados na África. Chaponã, por exemplo, que vocês já ouviram falar. Chaponã, cuja manifestação no Brasil é através de Obaluaê e de Omolu. E Aroni, o companheiro inseparável de Ossan, e Adja. Essa divindade Adja, que é uma divindade de cura, eu vou falar sobre a palavra Adja. Alguns pais e mães de santo insistem em não cantar mais Adja é Nikeuaú, porque eles acham que Adja é cachorro. Pessoal, eu já falei mais de 1000 vezes, se você não entender a cultura e não tiver o domínio do Yorubá, você vai se perder em dicionários. Não estou falando que o dicionário está errado. Mas Adja quer dizer cachorro, quer dizer guardião, quer dizer divindade, quer dizer um pé de planta. Então a cantiga Adja é Nikeuaú, Keuaju, ela permanece da mesma forma, porque essa toada quer dizer que o guardião da esteira está se apresentando. Tá? Mas Adja é cachorro? Também é. Depende da entonação como você vai falar. Se você falar assim, Mori Ejaojá, eu vi peixe na feira. Se você falar Mori Ejaojá, eu falei a mesma coisa, só que eu falei, eu vi peixe no pano de cabeça. Ojá, feira, Ojá, pano de cabeça. Adja, cachorro, Adja, a divindade. Isso aí você tem que acostumar a falar Yorubá. Bom, voltando a questões dos orixás cultuados ainda na África. Nós temos os orixás da moral, que é Ayelala. Na verdade, essa divindade Ayelala devia ter vindo para o Brasil, né? Porque falta muito no candomblé afro-brasileiro. Seria a divindade da moral, né? Porque é complicado ética e moral dentro do culto afro-brasileiro. Nós temos Oré-Lurê, nós temos Oxeturá, que é o nome de Odu, mas é um apelido da divindade, que a divindade chama-se Akin Oxô. Bom, dessa divindade eu vou falar um pouco. Essa divindade, todos os orixás teriam que visitar o Ludumare um dia e levar alguma coisa para ele, para dizer que eles estavam fazendo algum trabalho na terra. Mas somente Akin Oxô levou. Sabe o que Akin Oxô levou para o Ludumare? Um saco cheio de pé e asa e sobrecu de galinha e etc e tal para o Olodumare. O Olodumare determinou que a partir daquele momento toda a matança de orixás deveriam ter asa, pé e sobrecu em cima de qualquer tipo de ibá. Não tem essa história de falar assim, o Pai Santo fala assim, o que está colocando a asa aí no orô? É para a pessoa voar. O pé para a pessoa andar. Mentira. Que o sobrecu então seria para quê? Presta atenção. Quando você faz o orô de orixá e você pato, galinha, angola, e você tira isso, você está oferecendo isso a Akin Oxô. No caminho do Odu Oxeturá. Porque o Olodumare pediu isso. Qualquer ibá de Oxalá e Exu que você fazer matança, você tem que dar parte de Akin Oxô, que é inclusive amigo íntimo de Exu. Vocês conseguiram entender, né? Se não, vocês voltam o vídeo e prestem atenção no que eu estou falando. Temos o orixá do comércio, que é Adjê, Ondofuí, Oduduá, que é também um vídeo que eu vou fazer à parte, porque o Dudua é divindade, tem Uriquipa, Odudu, etc e tal, mas tem uma discussão aqui no Brasil, se o Dudu é um personagem, um homem, ou é divindade. São os dois. A questão é, se esse homem que é o fundador da dinastia do povo Yorubá cultuava o Dudua ou não. Ou se o Dudua está na categoria de Egungun ou de divindade. O importante é que o Duduá, na África, é divindade e é também aquele sujeito que veio de Meca, da Arábia Saudita, etc e tal, e fundou o culto trouxe o culto de orixá
para a África, porque na verdade ele não foi bem aceito quando ele veio lá da Arábia Saudita, passando por Meca, etc e tal. Então esse é um vídeo que tem que fazer a parte para vocês entenderem mais ou menos, que é o Duduá. Temos orixás da morte e reencarnação, ou ascensão, que é Iemoja, Amayegun, Egbe, Dambê. Essas divindades tem na África. Se não me engano, só veio para o Brasil Iemoja. Iemoja não é uma divindade tão fácil de se lidar não, porque Iemoja é uma divindade completamente ligada a Egungun. Eu sei que muita gente que está assistindo esse vídeo fala assim, nossa, mas ligada a Egungun? Sim, muito, muito ligada a Egungun. Por isso que na África é uma divindade ligada à morte e reencarnação. Vários tipos de ebó no caminho de Egungun tem que ser feito para iniciar uma pessoa de Iemoja. Os antigos faziam isso. Hoje em dia eu não posso pôr a mão no fogo por ninguém. Ebé, que é uma divindade ligada a Ibeje. Mas Ibeje é um orixá infantil. Ok, é um orixá infantil sim. Mas acontece que é ligado também à vida e morte, como Dambê. Essas coisas na África está mais enraizado. Quem quiser mexer com Ekbé, né, você fala Ekbé, Bejeró, tem que ter a profundidade de você entender o culto para fazer todo o seu ritual dentro do contexto mais tradicional africano do que afro-brasileiro. Porque eu não tenho certeza se no Brasil há esse culto de Ekbé, mas há o culto de Ibeje, isso eu sei. Nós temos orixás assim de lugares, colinas, como Oquebadã, Olumó, Oque, são orixás também que não vieram para o Brasil, embora Oque veio. Inclusive Oque veio até com uma etnia, né? O Oque foi trazido pela etnia Equitiefon, chegou no Brasil, não sei se os outros vieram. Nós temos orixás do lago, como Okorobodjo, do lago. Lago que eu falo não é lago corrente, cachoeira corrente, é lago parado, que mora o Olossá também. Temos orixás dos rios como Aquerum, Irinlé, Odô, Oluá, Oxum, Otim, Oiá, Ieuá, Obá. Assim, essa divindade que eu estou falando agora, essas vieram. Euá, vocês já ouviram falar, Obá, Otim, Irinlé, que é orixá ligado aos rios, transformou em Oxóssi no Brasil, não sei porquê. Mas são orixás de rio. Temos orixás também que são orixás, não que sejam do mal, mas são orixás ligados à parte negativa de situações, como Eminalê, Sigidi, que é o aspecto terrível de Exu, que inclusive os africanos estão trazendo agora o culto de Sigidi para o Brasil, que sinceramente não havia esse culto ainda. Nós temos uma divindade também chamada Onã, que na África é uma divindade à parte, é uma divindade ligada às estradas, sim, é uma divindade ligada às ruas, a caminhos, sim, mas é completamente diferente do que se coloca no Brasil. No Brasil é Exu, Onã, inclusive é uma pedra que a turma do Brasil coloca, faz o fundamento embaixo e mata com gargalo de garrafa, etc e tal. E tem uma passagem da etnia Efon nisso daí, segundo os antigos, tem validade sim, mas não é a própria divindade. A divindade só os antigos sabiam fazer. Na verdade eu tenho uma aqui em casa, Onã, que é Yorubá, não é de uma determinada tribo, é de uma outra tribo, e algumas casas tradicionais mantêm esse culto. Então, pessoal, todas essas divindades que eu estou falando, algumas vieram para o Brasil, outras não. Lembra do caso de Iemoja, que é ligado ao culto de Egungun? Para o Brasil veio a questão de Oiá. Oiá é considerada uma divindade Ibalé. Olumilá determinou que ela seria uma divindade Ibalé no Brasil. Mas na África, várias divindades são Balé. Omolu é Balé, Ogum é Balé. Não é só o Iá que é Balé, tá entendendo? Que possui esse título de comando dos Egunguns. Então, não que o Brasil esteja errado. Como Oiá é Balé e permaneceu Balé até hoje, o culto de Oiá está feito dentro dos conceitos tradicionais. Mas não é só ela que é Balé. Não é só Oiá que é ligada a Egungun.
E isso pode também provocar equívocos na hora de você fazer o culto ao orixá. Pode provocar certas contradições na hora que você vai provocar o ritual e chamar aquela divindade para o Aie, que é o lugar onde nós moramos. Então, pessoal, é isso. Quem anda falando que a África não tem orixá, é mentira. Tem esses orixás que eu falei que não vieram para o Brasil, e tem muito mais. Mas muito, muito, muito mesmo. Eu penso comigo que como ocorreu a vinda de poucos orixás para o Brasil, é aquilo que eu falei no vídeo anterior. Os brasileiros pegaram uma divindade e transformaram ela em muitas. Através de pegar pedaços de cantiga, através de pegar epíteto, que é nada mais que um título da própria divindade, e transformar em qualidades, que as pessoas chamam de qualidade, e foram multiplicando divindades que na verdade não existem. Eu ouço aqui no Brasil as pessoas falar de certas divindades que elas simplesmente não existem. É apenas um apelido de santo. O que eu quero dizer com isso? Se você é filho de uma divindade, você é filho de Oiá, você é filho de Gueledé, de Cori, de Coricotô, você é filho ou dos santos comuns, Ogum, Oxóssi, Otim, Oxalá, etc e tal, procure saber a origem desse orixá e se o seu sacerdote ou sacerdotisa está fazendo o orô, provocando os rituais pertinentes a essa divindade na origem. Isso é a parte mais importante do culto de orixá. Ok? É isso aí, pessoal. Tenham todos uma boa tarde. Axé. Awa padelonã, iporum. Awa messorum, corinquim, orumilá. Awa tuotumá, corinquim, orumilá. Awa oriofé, ofé ledawa. Awa oriofé, ofé ledumare. Mojubá, wagboniregu.